Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta nossa conversa com o título Há lugar para a castidade de hoje, a reconciliação dos sentidos. O meu nome é Rita Sacramento Monteiro, sou aluna de doutoramento aqui da Universidade, estou a fazer o doutoramento em Ecologia Integral, vou estar a conduzir esta conversa, que vai ser conduzida em português e em inglês. Para aqueles que precisam de interpretação, penso que já está disponível, portanto podem ir acompanhando a conversa e nós vamos falando em português e em inglês. O que nos traz hoje aqui é o mais recente livro do Bishop Eric Varden, que é este livro intitulado precisamente Castidade, a reconciliação dos sentidos, publicado este mês em Portugal pela editora Lucerna. Está à venda aqui à saída do auditório e é uma grande oportunidade podermos ter hoje aqui em presença o seu autor. Por isso, deixem-me dar as boas-vindas em primeiro lugar perante este painel. Deixem-me dar as boas-vindas em primeiro lugar ao Bishop Eric. Welcome, it's a pleasure to here. Bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui. Estamos muito satisfeitos por lhe dar as boas-vindas em Lisboa e aqui na nossa universidade. Bem-vindo. Esta conversa terá momentos. Num primeiro momento, a Joana Viana Lopes, que está aqui ao meu lado esquerdo, ajudar-nos-á a compreender os principais temas deste livro numa conversa, num diálogo com o Bishop Eric, através de algumas questões. E depois, a seguir a esta conversa, juntam-se a nós três convidados que, a partir da sua própria experiência e do seu estado de vida, irão também colocar uma pergunta ao Bishop Eric. No final da conversa, de ouvirmos este painel e o Bishop Eric, vamos ter naturalmente um tempo para também poderem colocar as vossas perguntas e poderão colocar as perguntas em português. Assim, sem mais demoras, e porque pode haver aqui algumas pessoas que ainda não conheçam bem o Bishop Eric, permitam-me ler uma pequena biografia. O Dom Eric Varden nasceu na Noruega em 1974 e cresceu numa família protestante não praticante. A sua conversão ao catolicismo começou aos 16 anos, após uma experiência espiritual marcante, ao ouvir a segunda sinfonia de Mahler, que eu também ouvi para me inspirar para esta conversa. E esta sinfonia, eu não sabia, é conhecida como a Sinfonia da Ressurreição. Entrou na vida monástica em 2002, foi ordenado padre em 2011 e mais tarde tornou-se abade da abadia de Mount St. Bernard, em Inglaterra. Em 2019, o Papa Francisco nomeou o bispo e prelado de Trondheim, uma cidade na Noruega que já foi capital, dizia-me há pouco o Bishop Eric. Com formação académica em Cambridge, Paris e Roma, é hoje uma referência na espiritualidade cristã e contemporânea. Desde o ano passado, presida a Conferência Episcopal Nórdica e é membro do Dicastério para o Clero. Bishop Eric, this is just a short presentation. Sr. Bispo, é uma breve apresentação. Imagino que muitas outras coisas poderiam dizer a seu respeito, mas visto que nós estamos aqui numa universidade e que temos tantos estudantes aqui, eu gostaria também de lhe perguntar, quando pensa nos seus tempos de faculdade, o que é que gostou mais, o que é que o marcou mais durante estes dias? Em primeiro lugar, eu gostaria de vos agradecer imenso por estarem aqui e, enfim, deram-se ao trabalho de vir aqui. É uma grande alegria por estar aqui convosco. E eu tive uma grande sorte de estar muito tempo na universidade, fiquei lá durante 10 anos. Houve muitas alegrias. Em primeiro lugar, esta alegria, a simples alegria de aprender e de descobrir uma clareza de pensamento, a beleza do raciocínio, a grande riqueza da tradição intelectual. E depois, em conversas com outros de outras disciplinas, é ótimo, assim como acontece aqui na Católica, ter um campus onde existem muitas faculdades. Claro que não estão, de facto, no mesmo edifício, mas estão, de facto, sob o mesmo céu, enfim, e no mesmo campus.
para que as conversas possam ter lugar entre as áreas do saber. E diria que as amizades. Eu penso que todos tiveram esta experiência, que o tempo na universidade, o tempo na faculdade é um tempo excelente para fazer amizades e falo por mim, algumas das amizades, que foram bastantes, que eu fiz durante os meus tempos de universidade, definiram a minha existência até aos dias de hoje. E, finalmente, os meus tempos na universidade foram, de facto, um tempo de aprofundamento da fé. Isto também, fazer parte de uma comunidade intelectual que também pode ser uma comunidade de fé, em que se podia rezar em conjunto e ter conversas sobre a fé, com alguma profundidade. E isto foi um grande alimento e continua também a ser um alimento até aos dias de hoje. Muito obrigada. De certa maneira, nós estamos aqui hoje também para estarmos em relação, para aprendermos e para partilharmos à volta deste tópico da castidade e desta virtude. E, portanto, agora eu vou dar a palavra à Joana para que ela vos possa fazer algumas perguntas sobre o seu livro. Para todos os presentes, já perceberam que foi ela que traduziu os 2 livros do Dom Eric Varden. A Joana Viana Lopes traduziu primeiro o livro Romper a Solidão, que alguns aqui já terão lido, e o mais recente, e que inspira esta conversa, e que se chama então Castidade, a Reconciliação dos Sentidos. A Joana é teóloga, é membro ativo das comunidades de vida cristã, é casada e é mãe de 4 filhos. Joana, muito obrigada pela tua presença e pelo trabalho de tradução, e passo-te a palavra. Here we are. So, aqui estamos, eu estou muitíssimo satisfeita por estar aqui consigo. Para mim é uma grande gratidão, uma grande alegria estar aqui, consiga falar frente a frente para um livro que me ocupou tantas horas da minha vida, um bocadinho a lutar com as palavras para que isto fosse um bom retrato do seu sentido. É um grande prazer falar sobre a castidade consigo. Muito obrigada por estar connosco. So, tenho estado muito comprometida com as suas palavras e o seu pensamento e com esta atividade de o tornar acessível aos portugueses. Mas é incrível como, ainda na semana passada, ao reler tudo, tomei consciência de que as palavras carregam consigo uma frescura que me toca profundamente. Tive inspirações novas que não tinha tido na altura em que o traduzi. Por isso, isto fala muito da fecundidade que está neste livro, fala muito sobre ser um livro que é para todos, que falará a verdade de cada um e que, a partir daí, cada um poderá fazer o seu caminho. E é também, seguramente, um livro que valerá a pena voltar mais tarde, noutro tempo, porque ele terá mais coisas a nos dizer sobre a castidade e sobre a forma como podemos orientar a nossa vida para Deus. O livro tem muitas camadas e é notável nesta sua riqueza, nesta sua frescura que nos traz enquanto amadurecemos. Está enraizado nas profundezas da nossa humanidade, por isso tem o poder de abrir os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente para uma forma de ser renovada, para uma nova forma de nos relacionarmos com os outros e com Deus. Uma forma mais viva e, por isso, também mais fecunda. Então, espero que a nossa conversa hoje aqui possa abrir o caminho de todos os que estão aqui, dos que mais tarde vão ouvir esta nossa sessão e, claro, todos aqueles que lerão o livro mais tarde. Começo com as suas próprias palavras. Com este livro, espero libertar a castidade de um aprisionamento em categorias demasiado estreitas, permitindo que ela se expanda, estique os membros, respire livremente, cante, até talvez. Dada a complexidade e a longa história deste termo, acho que preciso que nos situe.
Explique-nos o que é, afinal, a castidade. Well, in some ways I wrote this book to find out. Bem, de certas maneiras, eu li este livro para descobrir. Escrevi o livro para descobrir, isso mesmo. E eu tinha, como muitas pessoas, costumava ter uma ideia, uma compreensão muito negativa do que é castidade. Era uma palavra que me enchia de algum nervosismo e de alguma tensão. E eu pensava sobre a castidade em termos de negação, pensava sobre a negação de sexo, em termos de não fazer, não pensar sobre não ser alguma coisa, obviamente com o propósito de uma virtude, mas pensava em termos da mortificação, em termos de matar alguma coisa. Enquanto jovem na universidade, sabem que eu já pensava sobre uma vida religiosa, eu comecei a discernir uma vida monástica, uma vocação que se tornou cada vez mais clara, portanto eu estava a tentar viver de uma maneira casta. Eu nem sempre achei que fosse fácil e eu fiquei ciente de todas as contradições que viviam dentro de mim, na minha mente, no meu corpo, na minha carne. E, por isso mesmo, a castidade representava para mim uma luta. E por isso, foi de facto um desafio muito interessante. Quando eu entrei no mosteiro, eu sou um monge cisterciente, nós vivemos seguindo a regra de São Bento, uma regra do século V, é muito concisa, a regra é só a essência, e o que São Bento diz sobre a castidade é muito firme e muito concentrado. Ele resume isto em 2 palavras. Quando, no 4º capítulo da regra, ele afirma castitatem amare, amem a castidade. E eu pensei, mas o que é que isto significa? E eu via a castidade como, de certa maneira, ser algo de admirável, de heroica, mas eu não sei o que é que nós podíamos gostar ou amar na castidade. Portanto, eu pensei, bem, deve haver aqui alguma coisa que eu não percebi, que me falha, e visto que eu ia começar a viver seguindo esta regra pelo resto da minha vida, portanto, seria importante tentar pelo menos perceber o que é que isto quer dizer. E, enfim, eu sou um bocadinho nerd. Eu sentei-me com dicionários e eu pensei, mas deve haver aqui alguma coisa nesta castidade mais do que aquilo que as minhas associações me sugerem. E isto em parênteses, bem, isto é um exercício que eu gostaria muito de recomendar em vários contextos, porque muito facilmente as palavras podem cair em armadilhas devido a uma interpretação que já foi feita pela nossa tradição, ou podem ser instrumentalizadas para um determinado propósito e nós esquecemos qual é o seu verdadeiro significado. Portanto, salvar as palavras das prisões semânticas é uma tarefa que vale muito a pena. Portanto, sentei-me com um dicionário de latim etimológico e olhei para a utilização de castidade na literatura em latim. E eu comecei aqui a encontrar coisas muito interessantes, porque eu descobri que na Antiguidade, na altura do Cícero e no final da Antiguidade, nos tempos de São Bento, o termo castus e castitas, casto e castidade, eram utilizados de um modo que não dizia primordialmente a ver com a sexualidade ou com a moralidade sexual. No latim da antiguidade, castitas, castus, poderia ser utilizado como um sinónimo de impenger, ou seja, todo, inteiro. Portanto, ser casto, nesta interpretação, seria aspirar a viver com integridade. E é aqui que começa a entrar o tema da reconciliação.
Alcançar a castidade é tentarmos viver de tal maneira que as nossas diferentes faculdades, os nossos diferentes apetites, desejos e inspirações que constituem o meu ser possam estar em confluência, como, por exemplo, diferentes vozes num coro polifónico, para dar origem a um som único, um som lindo, um som prazeroso. E então pensei que a castidade pode ser algo que pode ser amado. Quem entre nós não gostaria de viver com integridade? Quem entre nós não gostaria de aparecer perante os outros como um homem ou mulher íntegro? Isto dizia respeito a alguma coisa que é um tema profundamente bíblico, que é a reunificação do coração, que é um tema que encontramos nos Salmos. Deus unifica o meu coração, torna o meu coração uno. E também é um tema que remonta à primeira história vocacional da Bíblia, de Abraão, que, como bem se recordam, passa por muitas fases diferentes. Quando Abraão tem 99 anos, ele recebeu uma revelação privilegiada do Senhor, uma renovação da sua aliança, e diz: Abraão, ser perfeito, ou seja, caminha na minha frente e ser muito, 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 muito bom. E o que a palavra hebraica significa é caminha à minha frente e ser inteiro. Portanto, isto é basicamente o chamamento que é feito a cada um de nós. Andar perante o Senhor, andar perante a humanidade e ser íntegro, inteiro. E é uma maneira de superar a fragmentação de que até um certo ponto limita a nossa existência, e com a graça de Deus e através da utilização das nossas faculdades naturais, de aspirar à santidade e alcançar a santidade. E nestes termos, ocorreu-me que este tema da castidade não simplesmente é algo de muito interessante, mas é uma palavra extremamente útil num mundo como o nosso, em que nós estamos tão conscientes de fragmentação a todos os níveis. Em termos da nossa própria experiência, em termos políticos, em termos culturais, e a razão pela qual também eu tentei apresentar esta noção e a realidade da castidade, não simplesmente enquanto uma educação eficaz, uma educação moral, mas uma lição naquilo que significa ser um ser humano inteiro e viver uma vida fecunda. Parece-me que é muito importante, para percebermos o que é ser casto, perceber que partimos da visão do que é ser homem, a visão bíblica do que é ser homem. Porque para mim houve uma frase lapidar na primeira vez que li, que quase que virou a minha realidade ao contrário, ou na verdade percebi que estava eu a andar virado ao contrário. A frase diz assim: em termos existenciais, na verdade, não sabemos o que é natural para nós, por isso lutamos para viver naturalmente. Não é? Esta afirmação configura o nosso ponto de partida verdadeiro e justo, mas não é assim que normalmente olhamos para nós próprios. Por isso é muito interessante que num segundo capítulo exponha toda a visão do que é o ser humano bíblico, para nos colocar no ponto de partida certo. Pode-nos explicar um bocadinho? Well, again, this is something I've developed because it interests me and it's been a challenge. Bem, mais uma vez é algo que eu elaborei porque me interessa e para mim representa um desafio. E a questão de aquilo que é e aquilo que não é ser natural é uma questão muito importante. Sabem que pode acontecer que, por exemplo, vamos fazer um exame ou vamos ter, de facto, um painel em que temos que ter uma tese e estamos muito nervosos e os vossos amigos querem animar-vos, não se preocupe, olha, ser natural, simplesmente ser natural, como se fosse fácil. Ser natural é, de facto, extremamente difícil, porque, na maior parte das vezes,
sabem que nós temos aqui na nossa mochila ou na nossa bagagem, temos uma multiplicidade de máscaras que colocamos para ocasiões diferentes. Nós, inclusivamente, podemos ter vozes diferentes que utilizamos em ocasiões diferentes. Podemos ter diferentes assinaturas, inclusivamente, virtualmente, podemos ter identidades diferentes que utilizamos para propósitos diferentes. Portanto, isto é um aspecto desta aspiração a ser natural que penso vale muito a pena pensar sobre isto e também conceptualizar para ficarmos muito claros sobre aquilo que significa. Mas, do ponto de vista cristão e bíblico, a questão que se coloca ainda tem mais urgência, porque a Bíblia apresenta-nos como uma visão da natureza humana que eu tentei elaborar no livro, e é por isso é que o primeiro capítulo se chama O que é ser um ser humano, e tenta interpretar a narrativa da criação. Quando nós olhamos para os primeiros capítulos do Gênesis, nós recordamos dos 7 dias da criação e também da maçã e da cobra, e depois a expulsão do paraíso. Aquilo que nós, com facilidade, nos esquecemos, particularmente, enfim, nesta tradição ocidental cristã, porque nós ficamos muito fixados na queda, é que existe um estado original da humanidade que antecede a queda. Quando o homem e a mulher estão perante Deus, numa liberdade perfeita, numa relação perfeitamente natural, olhando para Deus como amigo, exatamente castos e íntegros, sem medo de Deus, sem medo um do outro. Mas o que acontece como resultado imediato daquele evento que nós habitualmente chamamos a queda, que foi uma quebra de confiança, em que o ser humano violou o único mandamento que existia no paraíso e fez aquela coisa, a única coisa que não poderia fazer. E disseram para não fazer, Deus disse isso para não fazer, para o próprio bem deles, e de facto não comam a maçã, não comam o fruto, mas de facto a curiosidade venceu-os. E o que é que aconteceu como resultado desta quebra de confiança? Tudo o que existia antes e aquilo que estava claro anteriormente tornou-se confuso. E quando anteriormente havia uma abertura, falta de medo, um encontro, uma liberdade de olhar para os outros, olhos nos olhos, de repente aparece o medo, a ansiedade e a perplexidade. O homem esconde-se de Deus e o homem e a mulher escondem-se um do outro. E enquanto anteriormente eles tinham uma bússola muito clara que os apontava para uma fecundidade e uma felicidade, e agora sentem-se muito incertos e muito confusos. E isto, em última análise, é aquilo que é o pecado. É isto que o pecado significa. Nós temos uma tendência na nossa tradição ocidental cristã a pensar nós que somos pregadores da fé e temos que assumir alguma responsabilidade por isto. Nós habitualmente apresentamos o pecado primordialmente em termos de transgressão e de culpa. E existe este elemento também no pecado, mas fundamentalmente o pecado tem a ver com a desorientação. E também é útil percebermos este termo, e se nós analisarmos de facto a palavra helénica no Novo Testamento para pecado não era utilizado na educação moral, mas sim no desporto. Tinha a ver com o lançamento do dardo ou atirar com o arco, portanto, o termo armataro, com o verbo armatia, que no Novo Testamento é traduzido como pecado, na Antiguidade Helénica significa falhar o alvo, não conseguir alcançar o alvo, ou seja, também seguir o caminho errado, a estrada errada, estar num sítio onde não tínhamos intenção de ir.
Portanto, aquilo que o pecado significa em termos bíblicos é como viver com GPS que tem um erro na programação e que temos, de facto, um sítio onde nós queremos chegar e simplesmente o GPS não nos leva lá, porque o GPS está confuso, está desorientado. E temos uma bússola desmagnetizada. Portanto, para reaprendermos a viver naturalmente, é viver em termos desta promessa, desta bem-aventurança inicial e desta liberdade. E vivermos nesta esperança e na confiança de que pode ser restaurada. Este ser original é como voltar a magnetizar a bússola. Portanto, é por isto que este percurso sobre o que é natural é muito importante, porque com facilidade hoje em dia dizemos, isto é natural para mim, porque é aquilo que eu acho, ou que eu sinto, ou porque é isto que eu me sinto atraída a fazer, ou porque isto é uma coisa que eu estou habituada a fazer. Mas será que corresponde de facto com os meus desejos mais profundos? Mesmo isso. Para a felicidade e pela liberdade? Seguindo neste caminho que todos somos chamados a fazer para atingir uma vida casta, ao longo do livro é assim muito saboroso como vai deixando sinais da misericórdia amorosa de Cristo por toda a parte. Não é? Vou mencionar algumas. Cristo não foge das nossas contradições. Não se surpreende com a nossa desordem, por mais miserável que ela seja. Nada no homem permanece sem redenção. Depois de ler todo este livro, de ver este caminho que tenho pela frente, fica-me a pergunta: porque é que é tão difícil deixar que esta força vivificante, a misericórdia amorosa de Deus, se torne a fonte da nossa própria vida? Well, I think that takes us back to the program. Nos remete mais uma vez para aquele erro da programação e esta necessidade de recarregar o GPS. Porque para a maior parte de nós é extremamente difícil acreditarmos que alguém que me consiga ver sobre aquilo que eu verdadeiramente sou, que conheça toda a minha história. Ver a minha vida como um livro aberto à sua frente e ainda assim amar-me. É mesmo difícil acreditar que alguém me possa ver como eu verdadeiramente sou e mesmo assim só simplesmente aguentar-me. E eu penso que com grande facilidade, enquanto seres humanos, como seres humanos feridos, nós partimos do princípio que se alguém me visse como eu verdadeiramente sou e que alguém soubesse aquilo que está verdadeiramente no meu coração, se alguém soubesse aquilo que eu fiz, iriam pôr-se a milhas, iam fechar a porta na minha cara e nunca me queriam ver outra vez. Ora, isto é o pecado, isto é a confusão e isto é uma mentira. E aquilo que a narrativa bíblica confirma desde o início até ao final, e aquilo que a vida e o exemplo de Cristo provam, é que Deus, que nos criou, que é omnisciente, que nos vê, que nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios, como Santo Agostinho costumava dizer, não simplesmente não foge de nós, não, mas afirma que nós somos amados e que somos amáveis, dignos de amor, e que nos envia este convite para nós tornarmos aquilo que nós temos aos seus olhos, o potencial de nos tornarmos. Isto que é lindo. É de facto isto é de uma oração maravilhosa. Senhor, faz-me belo. E que cumpre a tua promessa em mim, cumpre o meu potencial, ajuda-me a cumprir o meu potencial. O que nós temos que fazer para nos curar deste desapontamento é voltarmos frequentemente a estas promessas bíblicas ou os ensinamentos de Cristo e simplesmente, particularmente quando estamos vulneráveis, mas sempre com muita determinação e particularmente quando nós nos apetece fecharmos em nós próprios e fugir e estar desanimados, não dar ao inimigo
da humanidade, o que odeia o bem, o inimigo de Deus, a satisfação de que nós fiquemos fechados no nosso na nossa própria vergonha, mas que nós possamos ter confiança no amor de Deus e na nossa possibilidade de responder ao seu amor. Depois podemos continuar esta conversa, gostava muito. Aqui como epígrafe do livro, lemos ubi amor, ibi oculus. That's right. Num livro que se chama Castidade, a reconciliação dos sentidos. No início eu pensei, bem, não sei exatamente o que é que isto quer dizer neste momento. Em português significa, onde há amor, aí haverá um olho que vê. E é incrível como, em 4 palavras, nós temos o âmago deste livro. Uma síntese que não está, eu acho que muito daqui se vê o cuidado que o Dom Érico põe em tudo aquilo que faz. Aqui está o âmago, mas não de forma transparente e escancarada. Está como que de uma forma velada. Por isso, como última pergunta, queria perguntar: ubi amor, ibi oculus é um ponto de partida, um ponto de chegada ou um ponto de luz? That recurs in Scripture and in Christian tradition. And it ties up with what we were talking about just now. You know that one of the things that so often complicates human relationships is... É de facto uma citação maximalista, mas é um tema que é recorrente na escritura e na tradição cristã. Está muito associada com aquilo que nós acabamos de dizer. Como sabe, uma das coisas que muitas vezes que complica as relações humanas é que ou nos esquecemos do olhar dos outros, enfim, colocando as nossas máscaras, ou receamos e fugimos, ou inclusivamente o facto de que a nossa própria maneira de olhar para os outros muitas vezes não é uma maneira inocente. Olhamos para as outras pessoas com interesse. Nós pensamos, olha como é que esta pessoa pode ser útil, como é que esta pode servir aquilo que eu tenho em mente, como é que ela pode servir para a satisfação dos meus desejos, como é que eu consigo manipulá-la ou manipulá-lo, como é que eu posso aproveitar esta situação de tal maneira que eu vou ser o que tem a situação sob controle. Isto pode ser um exemplo de um olhar que não é puro, um olhar fragmentado que está a ser envenenado pelo autointeresse. Esta citação, que vem de um teólogo medieval, agostiniano em França, está intimamente ligado com o ensinamento de Cristo no Evangelho, no Sermão da Montanha, quando ele nos diz para que o nosso olhar seja puro, não fragmentado. E ele fala da relação existente entre o amor e a visão. Amar e ver. É muito importante. Então, nós temos uma tendência nas línguas modernas, contemporâneas, de falar do amor em termos sentimentais. O que é amar? É sentir alguma coisa por alguém? É querer abraçar alguém? É querer ser abraçado por alguém? Algumas pessoas diriam que também e querem ir para a cama com alguém. Mas de facto, este aspecto passional do amor é verídico, mas mais importante do que isto é que o amor precisamente está enraizado numa preparação, num desejo de ver e de ser visto. E nós podemos, de facto, capturar isto na maneira como duas pessoas que verdadeiramente se amam olham um para o outro. Ou podemos ver, eu usei este exemplo no livro e eu acho que este exemplo é extraordinariamente fascinante. Se alguém põe um bebê ao colo,
por exemplo, um bebê de 4 ou 5 meses e, particularmente, se de facto se somos celibatários e que não estamos habituados a crianças, nós temos imenso medo de deixar cair, mas nós percebemos que este bebê nos olha diretamente para os olhos e temos esta sensação que eles conseguem ver-nos até ao mais profundo ser. Mas sem qualquer complexo, sem nenhum receio, sem qualquer agressão, sem qualquer agressividade. E muitos do nosso ver atual está impulsionado pela agressividade e muitas vezes este olhar está fragmentado por estas coisas que todos os telemóveis que trazemos nos bolsos e que nós estamos sempre a ver e a fazer o scrolling dia após dia, hora após hora. Portanto, libertar o nosso olhar, reganhar a nossa liberdade de imaginar, ver as pessoas por aquilo que elas verdadeiramente são, mais do que propriamente em termos das minhas próprias projeções. E isto é aquilo que significa ser amado e amar. É por isso é que a aquisição de um olhar que consiga verdadeiramente ver e não simplesmente consumir constitui uma parte tão importante da nossa maturidade humana e cristã, uma capacidade de ver o mundo, de ver os outros, de tal maneira que seja não possível, que pode usufruir, que pode agradecer por outra pessoa sem cair na tentação de dizer é minha ou é meu, que pode tantas vezes ser uma tendência como o Drácula, que utiliza as outras pessoas só para lhes sugar a sua vitalidade, a sua vida, para que eu me possa sentir um momento de satisfação. Isto não é amor. Thank you so much for this little moment with us about the book and saying to all the people that are here. O livro tem uma riqueza enorme. Estes minutos de conversa estão em 2 páginas. Leiam, por favor, vale mesmo muito a pena. Vão encontrar uma sabedoria imensa e vão perceber que esta preocupação sobre como é que nós vivemos castos não é um problema de hoje. E é um problema que nos padres do deserto foi enfrentado de forma muito perspicaz e que nos ajudaria imenso a fazê-lo da mesma forma hoje em dia. Por isso, está lá fora, emprestem uns aos outros, não façam fotocópias porque não dá, mas leiam e vivam. Muito obrigada, Joana, muito obrigada, Dom Éric, por estas perguntas e por estas respostas. Já ficámos com uma noção daqueles que são os grandes temas do livro, como é que o Dom Éric constrói o seu argumento para propor a castidade e porque é que a castidade é e passa por uma reconciliação dos sentidos. Foi muito bom ouvir este diálogo e é bonito vermos a tradutora, quem permitiu que pudéssemos ter acesso ao livro em português e o seu autor. É muito bom. Vamos passar à segunda parte desta nossa conversa, com mais 3 convidados. Agora sim vou apresentar as outras 3 pessoas que temos em palco. Vamos agora trazer a realidade e a vida encarnada e a realidade concreta de quem tem um determinado estado de vida, uma determinada história, uma determinada personalidade e quer também perceber como viver a castidade, como desenvolver esta virtude. E, portanto, temos 3 pessoas que eu vou começar por apresentar brevemente e que irão entrar agora no diálogo com o Dom Éric e cada um fazer-lhe 1, 2 perguntas, já veremos o que é possível. Então, em primeiro lugar, temos a Madalena Videira, que vai ser a primeira a colocar uma questão. A Madalena tem 23 anos, está no último ano de medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, participou na organização da Missão País, que seguramente toda a gente conhece, mas que eu direi que é um projeto universitário que leva o Evangelho às comunidades portuguesas. Está ligado ao movimento Schoenstatt e tem colaborado na organização de vários campos de férias católicos.
Depois vamos ouvir o diácono Afonso Sampaio Soares, que é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, mestre em Teologia pela Universidade Católica, onde estamos, onde defendeu a tese A Presença Real de Jesus na Eucaristia. Atualmente exerce o seu diaconado na paróquia da Lourinhã, com vista à ordenação sacerdotal, que em princípio acontece já no próximo mês de novembro. Por fim, vamos ouvir... Está tudo a rir. Estão a reagir com entusiasmo à ordenação sacerdotal do Afonso. Por fim, vamos ouvir uma pergunta do Vasco Almeida Ribeiro, que é casado há 8 anos com a Mafalda, pai de 4 filhos, com mais um a caminho, é Project Manager numa empresa de seguros e, juntamente com a Mafalda, costumam dar testemunhos sobre o namoro cristão. Mais recentemente tem partilhado a sua experiência em torno do tema da adição à pornografia e do caminho para a superar. Cada um dos 3 vai entrar agora em diálogo com o Dom Éric, com uma pergunta concreta a partir do lugar de cada um. Obrigada aos 3 e a palavra é vossa. Vou passar o meu microfone à Madalena. Dom Éric, há ensinamentos na Igreja que vemos que se vão alterando e que se vão adaptando aos nossos tempos. Mas ao olhar para a castidade percebo que não é um destes ensinamentos. Ou seja, ao olhar para a castidade percebo que é uma virtude imutável. E a minha pergunta é: o que é que faz desta virtude uma virtude imutável que não se vai mudar, mesmo que os tempos e as circunstâncias se alterem? Well, because it's really, as I suggested earlier on, not so much to do with moral precepts. Porque, tal como disse anteriormente, porque não tem tanto a ver com preceitos morais, mas antes com o nosso estado de ser humano. O ser humano, aliás, para quem estudou história ou literatura, dirá que o ser humano enfrenta os mesmos conflitos, as mesmas tensões, as mesmas incertezas em qualquer tempo. E, portanto, castidade, no meu entender e como eu apresento no livro, tem a ver com o aprender a viver de acordo com um propósito divino, que é o propósito que está impresso no nosso ser. E, portanto, se eu o aceitar com toda essa seriedade, e nas Escrituras diz-se que eu fui criado na imagem de Deus. E, portanto, se isso é verdade, qualquer coisa que não atinja essa imagem de Deus não nos dá satisfação. Podemos ter pequenas satisfações seguindo outros percursos, outros caminhos, serão satisfações temporárias, mas não preencherão plenamente. Portanto, para se aprender a viver de forma casta e inteira, como eu sugeri, antes de mais, é aprender a ultrapassar a divisão que condiciona a nossa experiência e estar disposto a aceitar o dom que Deus preparou para nós e assim crescer e transformar-nos em função desse dom e assim participar, como São Pedro nos exorta a fazer no Novo Testamento, na sua segunda carta, na divina natureza, em que a nossa divindade seja preenchida na presença de Deus. Portanto, em última análise, isto é que é castidade. Dom Éric, é sabido que fora da Igreja a castidade é visto como algo antiquado e às vezes absurdo. Mas o que me traz algum transtorno é que dentro da própria Igreja já haja algumas vozes que também veem a castidade como algo relativo. E a minha grande inquietação é como é que isto é possível? Como é que dentro da Igreja há tanta discórdia e como é que com os mesmos fundamentos e com a mesma doutrina chegamos a conclusões diferentes sobre este tema da castidade? Well, I think
Because the conversation happens at a level which is too superficial. Parece-me que é porque muitas vezes a discussão ocorre a um nível demasiado superficial, que endereça, antes de mais, ou até mesmo exclusivamente, os hábitos ou atitudes, em vez de entrar na natureza humana daquilo que somos ou aquilo que podemos ser. No contexto católico, qualquer tentativa de falar de um tema que endereça os temas de afeição ou sexualidade, toca trauma ou uma ferida, porque nós somos dolorosamente conscientes de como o celibato casto tem causado imensa dor. Isto é algo que temos que reconhecer em toda a verdade, reconciliar-nos com ela em termos de justiça, compaixão e reparação. Portanto, não podemos, por esta razão, deixar-nos emperrar na atitude destes temas fundamentais que estão associados à alegria e ao florescimento e que se opõem à tristeza, à desilusão, ao medo, e até esse medo e essa desilusão podem estar justificados. Mas é necessário, na verdade, entrar mais aprofundadamente na discussão e entrar no solo de nossa fé cristã e compromisso, que é a revelação de Deus em Jesus Cristo, que é o mistério da encarnação, que nos revela do que a natureza humana é capaz e ao qual somos chamados, a comunidade do divino e a revelação. Portanto, aprender uma forma divina de ver as coisas. Dom Éric, gostei muito de ler o seu livro, li as 51 páginas com muito gosto e proveito. Teria muitas perguntas a fazer-lhe, mas o tempo, tenho que gerir o tempo e vou-lhe fazer aquela que me parece mais premente. A páginas tantas, o Dom Éric conta que estava para entrar no mosteiro, entra no mosteiro, e o monge lhe disse o seguinte: não tens o direito de viver uma vida estéril. Eu lembro-me também, quando estava em discernimento vocacional, o padre que me acompanhava, o padre João Seabra, disse-me que, às tantas estava a falar da paternidade, o padre João disse: a vocação celibatária, a vocação sacerdotal, é uma forma exponencial, excelente, de viver a eficácia paternal. Viver, portanto, o contrário da esterilidade. Podemos dizer que o não ser casto pode gerar esterilidade e a castidade gera essa fecundidade que todos almejamos. Gostaria de ouvir também como é que marcou esta frase e se nos pudesse ser mais sobre isso. Well, thank you for picking that up. Oh, that's perhaps the most... Well, thank you for picking that up. Muito obrigada por dizer isto, porque eu penso que foi o conselho mais útil que alguma vez ouvi na vida. Eu não disse que eu, enfim, tenha vivido muito bem, mas soa-me nos ouvidos. E foi algo que um amigo meu me disse quando eu decidi ir para a vida monástica. Ele também era monge beneditino e durante, enfim, ele já estava quase a chegar aos 90 anos de idade, portanto há mais de 100 anos que era monge. Ele estava muito a encorajar-me neste caminho da vida monástica, mas também gostava muito de me dizer o que é que se tratava a vida monástica, aquilo que era e aquilo que não era. Tivemos uma conversa sobre este compromisso de celibato, que é muito diferente do compromisso de ser casto. Eu gostaria muito de dizer isto de uma maneira muito clara, fazer esta distinção. A castidade e o celibato não são a mesma coisa. O celibato é um estado de vida com um objetivo espiritual, através do qual um homem ou uma mulher não pratica vida sexual. É uma vocação
E é uma vocação, ao fim e ao cabo, bastante rara na Igreja, enquanto que a castidade, este chamamento a sermos inteiros, é um convite universal, algo que nos diz respeito a todos. Mas mesmo no estado celibatário, para seguir este caminho do discipulado, isto não significa que tenhamos que viver fechados em nós próprios. E foi exatamente que este velho monge me disse. Ele olhou-me nos olhos e disse: olha, lembra-te que não tens o direito de viver uma vida estéril. E é isto que eu gostaria de dizer a todos que estão aqui nesta sala. Não têm o direito a viver uma vida estéril. Porque se Deus vos deu o ser como uma manifestação de um aspecto único da sua glória. Não é simplesmente para passarem a vossa vida, enfim, estarem simplesmente a olhar para vocês no espelho da casa de banho e a orgulharem-se. Não, estes dons que vos foram dados devem que ser passados aos outros e constituir uma fonte de felicidade e de fecundidade para os outros. Portanto, este mandamento, vivam e sejam fecundos, diz respeito não simplesmente àqueles que são chamados à vida matrimonial para serem pais e mães no sentido biológico, mas a todos nós, sejamos consagrados, vivamos sozinhos, padres, religiosas ou o que seja, o nosso estado de vida, todos nós somos chamados a viver de uma maneira generativa, de uma maneira fecunda e passar a vida a outros. E eu diria que, atrever-me a dizer que isto é uma percepção que muda. Eu falo simplesmente da minha própria experiência, mas são as mudanças nas diferentes fases de vida. E eu estou convencido, pela minha própria experiência, para as pessoas com quem eu tive a graça de acompanhar, para aquilo que eu tenho visto e tenho lido, enfim, já vivo neste mundo há 50 e tal anos, que cada ser humano transporta em si um profundo desejo de dar vida, de produzir algo, de deixar algo dele para trás, ser uma fonte de bem para outra pessoa, ser um dom para outros. Isto é verdade, porque, ao fim e ao cabo, é disto que se trata e está profundamente enraizado na estrutura da existência humana. E é extraordinário que nós possamos ter isto dito de uma maneira tão clara enquanto chamamento cristão. E eu penso que é verdadeiramente importante recordarmos disto e também lembrarmos os outros sobre isto. Em tantas vozes nos dizem que não, que a vida é que cada um tem que se divertir. Tens direito a ter aquilo que queres, tens que te sentir bem contigo próprio, tens que estar uma vida sem problemas. Todos nós queremos estas coisas e são bons, mas são coisas boas, mas não são o suficiente. E, portanto, este desejo do mais que eu penso está explícito neste chamamento é: não tens o direito de viver uma vida estéril. E o desejo que tens de ser fecundo é um desejo autêntico, que é chamado a pôr em prática, cada um de nós, no nosso estado de vida e nas nossas diferentes vocações. Não, Eric. Também uma das coisas que me interessou muito no livro foi, nas últimas páginas, fala da castidade como um olhar de criança. Aquele olhar que Jesus também pede aos seus discípulos. Que relação existe? E já que todos somos chamados a ser castos, há uma castidade no namoro, há uma castidade no casamento, há uma castidade na vida célibe. Todos nós somos chamados à castidade, todos nós somos chamados a ter este olhar de criança. E já que hoje também a Igreja recorda Nossa Senhora, de que modo é que também, para um celibatário, a figura feminina, que não a temos no sentido do casamento, pode estar na nossa vida com a figura da Igreja, neste caso também com a figura de Nossa Senhora. É uma dupla pergunta, se calhar fugiu-me, que peço desculpa, mas responda como quiser.
This is a big theological question as well as being a human question. E de facto isto é uma grande questão teológica, para além de ser uma questão humana, nós poderíamos passar aqui semanas e semanas a falar sobre isto. Portanto, como é que eu consigo responder de uma maneira breve? Diria que se nós respondarmos e voltarmos outra vez ao início do livro do Gênesis, e é aquilo que a Igreja faz quando fala de Virgem Maria, porque a apresenta como uma nova Eva, a mulher que nos mostra de novo aquilo que a primeira mulher perdeu. Foi precisamente esta capacidade de ver sem medo, sem constrangimentos. E quando o Senhor, quando Deus criou o homem, Adão, e como sabem, a palavra Adam é retirada de uma palavra hebraica, chama-se Adamai, que quer dizer a terra. A terra fecunda, portanto, o Adam é a criatura que é retirada da terra fecunda. Portanto, Adam foi feita à imagem e semelhança de Deus, está perante Deus e todas as criaturas que já foram criadas, Ele vê-os, Ele dá-lhes nomes, estas criaturas afirma a sua existência, mas isto não é suficiente. Ele está sozinho, ele sente-se sozinho. E então Deus diz, não é bom que o homem se sinta sozinho. E então forma a Eva, retira de Adão, mostrando que, e é uma questão que eu elaboro no livro, que vem de uma intuição maravilhosa do poeta francês Paul Claudel, o facto de que, enfim, temos que ser muito claros, nós estamos a falar em termos de símbolos poéticos aqui, não é? Símbolos poéticos, que não quer dizer que não sejam verdade, sim, mas têm que ser compreendidos em termos simbólicos. Claudel diz o facto de que Eva é retirada do Adão significa que no homem existia uma forma de mulher que estava à espera de se tornar explícita perante o homem. E o que é interessante é que Eva está perante Adão, Adão acorda do seu sono, ele grita de prazer e diz, e eu estou a parafrasear o hebraico, ele diz, uau, viva, aqui finalmente, aquilo que eu mais desejei. E é este olhar dele, o olhar dela que me vê como eu sou, que olha para mim, que me reconhece como eu sou, mas que é diferente de mim. E aquilo que a Bíblia nos diz é que é exatamente neste encontro com o outro, com a alteridade, que é o modo como nós crescemos, que amadurecemos, e é assim que nós crescemos. E isto também é um chamamento e uma tarefa universal para todos nós, homens ou mulheres, crescermos dentro de nós, ou seja, posicionarmos-nos perante o outro, nesta prontidão de ver e de ser visto de tal maneira, de uma maneira que não seja cruel ou que não seja exploradora ou que seja mercenária, mas respeitosa e cheia de espanto. E isto, em última análise, é aquilo que representa o mistério mariano e aquilo que Virgem Maria nos ensina, é ver. Com certeza que vem isto nos postais de Natal e se calhar já viram mesmo isto ao vivo, uma pintura de Giotto, um presépio, nascimento de Jesus, em que temos Maria olhando nos olhos do Filho de Deus, como fosse o homem, o arquétipo do homem e da mulher restaurados pela primeira vez desde Adão e Eva, em termos bíblicos, ou seja, um homem e a mulher olhando um para o outro sem aquele tal erro de programação de que falámos, com fascínio, com espanto e com alegria. E isto é disto, basicamente, que se trata.
Muito obrigado, Dom Érico, pela sua exposição e por este livro. Eu represento os casados, mas os casados jovens, ainda assim. E a minha primeira pergunta tem a ver com os casais jovens. Portanto, como é que, hoje em dia, muitos casais jovens, nomeadamente aqueles que viveram uma conversão e querem viver plenamente a sua fé católica, vivem a intimidade e diria mesmo até a sexualidade de uma forma muito escrupulosa por causa dos erros cometidos no passado, os pecados contra a castidade, que hoje em dia, enfim, de alguma forma estão muito na moda. São assaltados por memórias, por tentações, já estão casados e não se acham dignos daquela mulher ou daquele marido. E, de facto, nos últimos 20 anos, o problema da pornografia veio exacerbar esta realidade, porque temos uma primeira geração em que, de forma transversal, há uma distorção de o olhar sobre o outro, aquilo que falava há pouco de um olhar possessivo sobre o outro. A minha pergunta é de que forma é que, se possível também com algum conselho prático, é que pode encorajar nós, os jovens casais, a reeducar o nosso olhar para verdadeiramente amar aquela pessoa que acreditamos que Nosso Senhor escolheu para nós. For asking that question, and thank you also for mentioning that point about pornography. Muito obrigada por esta pergunta e muito obrigada também por ter referido a questão da pornografia, porque é um elefante que está presente em tantas salas e que é um facto que causa uma luta e uma infelicidade para tantas pessoas, para homens e para mulheres. E eu penso que é muito bom ser capaz de nomear isto e de falar sobre isso. E, mais uma vez, não deixar que esta imaginação fique aprisionada na vergonha, mas perguntar-me, mas como é que eu posso sair? Como é que eu posso sair daqui? Porque uma dependência de conteúdos pornográficos, habitualmente conteúdos pornográficos digitais, pode representar um aprisionamento dos sentidos, um verdadeiro aprisionamento dos sentidos. E como diz, há inúmeras pessoas hoje em dia que vivem com esta ferida. A coisa boa é que a ferida está agora a ser discutida. E existem pedagogias, existem estratégias concretas que nos permitem nomear o problema, encontrar uma maneira de sair dele e propor, enfim, meios de ajudar as pessoas. Portanto, a primeira resposta à sua pergunta é se isto é um aspecto da nossa própria história. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para isto sem medo e romper com o medo e acreditar na possibilidade de que este olhar pode ser reconstituído, que a nossa imaginação pode ser liberta e, portanto, é uma maneira de sair desta prisão. Isto é um processo, que é um processo, em última análise, de cura. E peço desculpa por ter voltar a falar desta palavra sempre. É um processo de libertação. É uma palavra bíblica que é absolutamente fundamental. É uma palavra que São Paulo diz explicitamente na Epístola aos Gálatas: para a liberdade, Cristo libertou-nos. E uma das coisas verdadeiramente importantes em qualquer relação, seja uma amizade, seja uma aliança, ou as relações numa comunidade religiosa ou numa relação matrimonial, o que é que me está a evitar a minha plena liberdade nesta relação? E o que é que está a comprometer o meu olhar? E temos que lidar com isso. Portanto, pediu-me um conselho concreto. Este é o primeiro conselho. É perguntar-me o que é que está a comprometer a minha liberdade. E como é que eu posso libertar-me e sermos determinados nesta tentativa de nos libertarmos. E depois, numa relação, num casamento, treinarmos, habituarmos a deixar cair as máscaras e fazer com que o outro nos veja como nós verdadeiramente somos. Eu sei que
Eu sei que um casal, enfim, um casal na minha diocese também, que teve mais ou menos tanto tempo casado como vocês estão, e que falaram disto em público, portanto eu não estou aqui a trair a sua confiança, mas eles viveram os dois umas vidas muito complicadas e diziam que quando decidiram que iriam, de facto, ser casal e de facto, e ter uma vida em comum no futuro, decidiram que iriam passar uma semana juntos numa cabine, numa casa na floresta e contaram a vida deles um ao outro. Portanto, assumiram esse risco como se, enfim, estavam a mostrar as suas feridas um ao outro. Não com o propósito de dizer, coitado de mim, olha isto que me aconteceu, não. Mas revelar aquilo que verdadeiramente fazia parte da sua história afetiva, da sua história existencial e dizer ao outro, isto faz parte daquilo que eu sou. E gostaria muito que isto fosse também teu. Aceitas isto? Isto é uma maneira de nos treinarmos nesta arte de ver e ser visto. E é um exercício da honestidade, um exercício de sermos verdadeiros. É aqui onde nós vemos mais uma vez esta ligação entre o ver e reconhecer que tem, por um lado, uma componente intelectual que tem a ver com a veracidade. Eu penso que é extraordinário. Eu não sei se isto funciona em português ou em inglês. Nós podemos estar a ler alguma coisa que nós não percebemos e depois, de repente, percebemos e dizer já vi o que isto é. Portanto, ver também tem uma componente intelectual, ou seja, ver tem a componente efetiva e a componente relacional. A segunda pergunta tem um pouco a ver com a história do casal e do irem para a cabana e tomarem essa decisão. Tem a ver um pouco com isso. Logo no início do livro, e já aludiu a isso há minutos, explica que castidade e celibato não são a mesma palavra, não é? Mas o celibato é uma forma concreta de ver a castidade. E, de facto, creio que o tenha explicado porque paira no ar ainda a ideia de que a castidade é o celibato. E muitas pessoas, quando se casam, ou quando pensam em casar, ou mesmo quando já estão casadas há muitos anos, ainda não perceberam isso. E não entendem a castidade como uma forma, como uma realidade estrutural da sua vida. E a minha pergunta é, como é que podemos explicar a castidade a um casal não vivida só de forma individual, mas também vivida em casal? Well, I suppose that's why I wrote the book. And I'm not saying that just to promote it or to advertise it. Foi por essa razão que eu escrevi o livro, acho eu. Eu não estou aqui apenas para dizer isto, para apenas o publicitar. Porque, na verdade, tem a ver com o que significa estar plenamente vivo. Amar, ser amar, libertar-nos do medo, o que significa ser-se inteiro, também libertar-nos da fragmentação, da experiência, o olhar fragmentado. E quando os fatores estão em cima da mesa, grande parte das pessoas dizem, bem, talvez não me importasse ser um pouco mais livre ou mais inteiro do que aquilo que sou. E, portanto, para nos tornarmos livres ou inteiros, não é algo que possamos fazer dentro do armário. Porque tanto a liberdade como o sermos inteiros desenvolvem-se precisamente da forma como coexistimos e interagimos com o outro. E assim regressamos à afirmação bíblica de que não é bom para o homem estar sozinho. Na verdade, todos nós nos tornamos aquilo que somos numa relação. Na relação. A questão é, será que me atrevo a tanto? E será que estou preparada? E se não estou preparado, como é que me posso preparar? É, na verdade, nesses termos que compreendemos a importância deste discurso e também entendemos
a sabedoria acumulada de cristã de 2000 anos. Madalena e ao Dom Érico pelas perguntas, pelas muito boas perguntas e pelas respostas que vão abrindo mais campo, se calhar, para cada um de mais perguntas e de mais inquietações. E, portanto, chegámos ao terceiro momento da nossa conversa e agora todos os convidados são vocês, é a audiência, para que possam fazer perguntas ao Dom Érico. Portanto, se alguém tem uma pergunta, levanta o braço, já vejo ali um braço. Dom Érico, sou Afonso, muito obrigado pelas suas palavras e por revê-lo, é uma alegria revê-lo aqui em Portugal. O Dom Érico falou logo no início da importância de resgatar as palavras de prisões semânticas e fê-lo aqui neste livro em relação à castidade. A minha pergunta é se, num esforço de nova evangelização, se esse esforço passará muito por um resgatar do velho significado de palavras. Falámos aqui de pecado, mas também redenção, salvação. Se devemos buscar novos significados para os conceitos de sempre ou se devemos fazer um esforço de ir à procura dos significados de sempre. Obrigado. Good question. Well, I think the two belong together. Good question. Well, I think the two belong together. Boa pergunta, e parece-me que os dois estão relacionados. Cada época cultural, era cultural, tem de expressar a sua esperança e a sua angústia e a apresentar e pregar a palavra, recordando as sensibilidades dessa era, que de forma a responder às perguntas da era em particular, da era concreta. Nós, enquanto católicos, e especialmente nós, padres e bispos, arriscamos-nos a passar muito tempo a apresentar respostas elegantes, muito profundamente investigadas, a perguntas que ninguém coloca, que ninguém pergunta. Portanto, uma das nossas grandes tarefas é de ouvir as perguntas de agora e tentar responder a essas perguntas em palavras que sejam inteligíveis agora. Mas não quer dizer que devemos esquecer apenas tudo ou ignorar tudo o que aconteceu antes. Olhamos para não só a história cristã, a própria história civilizacional da civilização ocidental. O Renascimento. Falamos do Renascimento, mas houve muitos renascimentos na história ocidental e quase todas estavam relacionadas com momentos em que as pessoas releram recursos antigos, interagiram com elas, tentaram entendê-las e depois deixaram-nas ressoar no presente num diálogo. Portanto, na verdade, todos podemos ganhar e até desfrutar de esta interação com textos clássicos, palavras ou adágios antigos, e perguntando-nos como é que nos falam hoje, primeiro entendendo-las no seu tempo e depois deixando-las ressoar no tempo presente. Parece-me, isto poderá ser apenas um pressentimento, mas muito facilmente no nosso clima atual cultural, da nossa sociedade que se mexe tão rapidamente e de forma tão ansiosa, dizem-nos que por aquilo que passamos agora e aquilo que nos está a condicionar as vidas hoje é tão diferente do passado e nada de tal forma que nada do que foi dito no passado nos pode ajudar agora. Portanto, vamos ter que inventar a nossa própria linguagem, o nosso próprio discurso de agora. Isto não me convence de todo.
Dom Érico, muito obrigado. A minha pergunta é em relação, no seu livro, eu ainda não li este, mas li o anterior, Romper a Solidão, e vejo que fala muito da arte e da literatura, porque lhe interessa, e eu intuo que uma das possibilidades de recuperar este olhar livre, este olhar humano, é através da arte e, em particular, através da poesia. Ou seja, como se isso fosse uma forma de, digamos, de salvar também a nossa mentalidade, para que a nossa mentalidade não se transforme com os nossos erros, as nossas quedas, mas mantê-la sempre em direção a um ideal maior. Portanto, a minha pergunta é se a arte realmente pode ter este papel, em particular a poesia, e como distinguir entre a nossa fragilidade natural, quer dizer, somos frágeis, caímos, pecamos, e a nossa mentalidade tornar-se condicionada pelas circunstâncias em que vivemos. Now, what is poetry? O que é poesia? É uma construção de linguagem e, dependente das regras de diferentes épocas, segue regras diferentes, mas, acima de tudo, poesia é uma afirmação. E a grande poesia de mais alto nível é uma afirmação única de uma experiência, de uma apreciação, de uma realidade que nos permite, enquanto leitores desse poema, sentir, ver de novo, deixar cair os escudos que nos cegava. Por exemplo, se lermos um poema sobre uma maçã, vamos pensar, bem, eu nunca tinha olhado para uma maçã dessa forma. A poesia e qualquer afirmação artística, a literatura, a arte, a escultura, a música, tem essa capacidade de nos confrontar e permitir ir ao encontro de uma verdade profunda e cognitiva. E por isso, a interação com a arte, a meu ver, com como a expressão mais profunda e precisa da humanidade, é uma excelente forma de nos crescermos em sabedoria e de autoconhecimento. E também, em termos de interagir com a minha própria fragilidade, pode ajudar muito. Encontrar uma afirmação num filme, num poema, num livro, num diário, em que eu pensava que eu era o único que não tinha compreendido isto, que eu não conseguia entender isto. Lembro-me quando eu era novice, no mosteiro, e comecei a ler as literaturas do Padres do Deserto, e li excertos como as Filosofias de Gaza, e fiquei espantado. Pensava, como é que esta pessoa que viveu há 1500 anos, num contexto completamente diferente do meu, consegue fazer uma descrição com tanta precisão cirúrgica dos meus conflitos, das minhas batalhas. E encontramos isso na literatura, na poesia, onde encontramos uma fonte de assistência ao crescimento e também desafios e, possivelmente, até grande consolo. Ainda temos tempo para mais pergunta? Boa. Dom Érico, eu estava agora a folhear um bocadinho o seu livro e estava a ver o índice e reparei que há um capítulo que
que tem a ver com a vida contemplativa. E eu acho que é isso que também atrai muito esta conferência, porque nós constantemente, graças a Deus, somos bombardeados hoje em dia com, ou seja, com conferências de castidade de padres seculares, de casais, de consagrados, de tudo mais alguma coisa, mas ter uma pessoa que vive a vida monástica é uma coisa que é super interessante, ver a castidade dessa forma. E, portanto, a minha pergunta era como é que, ou seja, se podia dar alguma amostra de como é que a vida monástica informa a sua visão da virtude da castidade. Thank you. Well, obviously, the monastic life Vida monástica pressupõe um compromisso celibatário. Claro que há todo um período de provação quando se entra ou antes de entrar no mosteiro, mas a vida que me é proposta é uma vida em que nunca me permitirá olhar para outra pessoa e dizer eu sou teu, tu és minha. Portanto, o estado celibatário é a escolha livre, não só a aceitação, mas a escolha livre de uma solidão muito específica. Portanto, isso condiciona a minha própria experiência, porque quando entramos nessa solidão, tal como entramos numa solidão física, por exemplo, o deserto nas Escrituras, quando entramos nessa solidão, enfrentamos diferentes realidades da imensidão do céu e a nossa pequenez. E enfrentamos-nos profundamente. E a vida monástica é o que nos ensina, é que retiramos-nos do mundo onde acumulamos muitos aspectos significativos, a forma como nos vestimos, a música que ouvimos, as anedotas que contamos, o tipo de literatura que lemos, a forma como dizemos às pessoas assim sou eu ou é assim que eu gostaria que me visses. Mas quando entramos no mosteiro, recebemos estas roupas iguais para toda a gente, portanto é menos uma preocupação. O nosso cabelo é rapado e, portanto, ficamos só connosco próprios. E, portanto, temos que enfrentar aquilo que temos dentro de nós. Portanto, a solidão monástica tem um certo grau de silêncio que marca, e, portanto, não temos Spotify, nem Netflix, coisas que possamos ouvir ou ver e não estamos constantemente bombardeados por impressões sensoriais. E durante 5 minutos isso é excelente, pensamos, finalmente, que bom, que relaxante. Mas passados esses 5 minutos, percebemos o tipo de filme interno que transportamos e damos-nos conta das marcas deixadas por aquilo que vimos, principalmente aquilo que vimos, porque o olhar é uma impressão muito poderosa. Isso foi algo que eu descobri, muito humilhante, na verdade, no mosteiro. Percebi-me que eu trazia comigo a memória. Eu sempre gostei muito de ver cinema e tinha visto muitos filmes, e nem todos muito bons. E, portanto, eu trazia em mim a memória de cenas violentas ou apaixonadas, que até podiam ser uma sequência apenas passageira de um filme, mas que me tinham marcado e que, de certa forma, tinham condicionado, mesmo contaminado o meu olhar. Portanto, o meu próprio olhar não era puro, eu percebi-me disso. Portanto, a vida monástica ensinou-me, antes de mais, a suportar a bagagem, a minha própria bagagem,
e viver e aceitar as consequências de escolhas que tinha feito. Ajudava-me, até obrigava-me a encarar-me tal como eu sou, com aquilo que eu trago comigo. E a vida monástica insiste muito nisto. A fundação indispensável para uma vida espiritual de oração é o autoconhecimento. Portanto, isto tem uma certa intensidade significativa na solidão monástica, que ao mesmo tempo é uma vida de coletividade intensa, porque na verdade não somos o único monge no mosteiro. Existem outras pessoas ali à nossa volta que não escolhemos e talvez até não tenhamos muito em comum, mas com os quais partilhamos esta convicção de um chamamento divino. Portanto, esta experiência complementar de radicalmente só, mas ao mesmo tempo rodeado de outras pessoas e ter que lidar com essas pessoas e tolerá-las, mas também que construir uma comunidade de caridade com elas, mas também nos obriga a enfrentar aspectos não castos, como o rancor, a inveja, a impaciência, o egoísmo, e temos que lidar com esses sentimentos. E antes de mais, tentar perceber, bem, eu se calhar não sou tão virtuoso como achava que era, ou que eu gostaria que as outras pessoas achassem que eu sou. Portanto, enfrentarmos com os nossos conflitos, com as nossas contradições, e deixar que tudo que não está tão ordenado em mim, ordenar-se e organizar-se. Os pais nos pais de Cito tem um canto que diz Deus trouxe amor e ordem a mim. Mas, na verdade, existe muito amor desordenado em mim. Portanto, o medo, o receio, a possessão, etc. A dinâmica fundamental, na verdade, tudo isto também está presente na vida de casados. Dois amigos meus casaram-se praticamente na mesma altura em que eu entrei no mosteiro e vinham-me visitar uma vez por ano, e tínhamos conversas muito interessantes em que percebíamos que nas nossas duas vidas muito diferentes, e eu num mosteiro contemplativo e eles na vida da universidade e primeiros anos de casamento e à espera do primeiro filho, enfrentávamos os mesmos desafios de nos libertarmos do egoísmo, de me abrir para o outro e de exercitar da autoentrega e de nos ver e deixar ver sem medos. Thank you. Chegámos ao fim Obrigada pelas perguntas. Chegámos ao fim da nossa conversa. Que boa conversa que foi. Penso que saímos todos hoje daqui com este convite do Dom Éric a olhar a castidade como um caminho de transformação para todos, com todos os estados de vida, com todas as nossas histórias, um caminho de transformação que nos permite realmente vermos o outro e vermos Deus. Partindo sempre desta relação primeira com Deus que nos devolve a verdadeira vista, por assim dizer. Agradecemos muito a todos a presença, agradeço à Pastoral Universitária, à Universidade Católica, à Capelania da Universidade, à editora Lucerna, que nos traz este livro agora em português, a todos os que ficaram durante esta hora e meia aqui a ouvir o Dom Éric e os nossos convidados, aos que fizeram perguntas, aos participantes do painel, à Joana pelo seu trabalho de tradução deste livro, à Madalena, ao Afonso e ao Vasco,
E, finalmente, uma palavra de agradecimento também muito especial ao Dom Eric. Bishop Eric, thank you so much for your generosity, for your reflections, for your work, and for your testimony, because it was very nice to end with that note. We need testimonies. We need joyful testimonies in the church, ones that give us the strength to continue our own journeys. So thank you very much. I think in this room today we also experienced what the church is, with all its diversity, different people, different states of life, different stories. It was a wonderful end of this day, and we wish that the rest of the days here in Portugal treat you very well and maybe inspire new reflections. So thank you so much in the name of all of us. I'd also just like to say thank you, all of you, for coming here. I am touched that you should have come and stayed. And I just want to say, as a word of leave-taking, remember that you're called to be happy, and you're called to be free. And as Father Sebastian told me, you just haven't got the right to live a sterile life, and you've got life to give. Thank you.